Fala galera, mais um vídeo começando aqui no canal. Tô gravando esse vídeo um dia após o Palmeiras e o Flamengo, aqui no domingo, para poder analisar um pouco do que foi o jogo e das expectativas que a gente pode ter para o campeonato, agora a partir de mais um resultado desfavorável, eu diria. Palmeiras e Flamengo sempre é um jogo com muitas expectativas, onde nenhuma das duas torcidas querem perder, principalmente pela rivalidade que foi se criando nos últimos anos, confrontos importantes, aquele fatídico 27/11 na Libertadores, onde felizmente saímos vencedores e tudo isso vem aflorando ainda mais a rivalidade. A partir de ontem não é diferente, todo mundo tinha expectativa também para esse jogo, tanto o lado verde quanto o lado rubro-negro. E o que se desenrolou foi que o Palmeiras voltou à sua formação original, vamos dizer assim, a formação que mais tem jogado, abrindo mão do sistema com 3 zagueiros, jogando com 3 homens no meio, 2 volantes ali, um volante mais combativo, um volante um pouco mais de ligação e o homem mais à frente sendo o Veiga. E o ataque formado por Arthur numa ponta, Dudu na outra e Rony centralizado. O Palmeiras começou o jogo em um ritmo muito intenso, muito melhor do que o Flamengo, criando chances, criando muitas chances no primeiro tempo, até finalmente ali uma boa escapada pela direita de Mike. Ele cruza, o Rony cabeceia, o goleiro do Flamengo faz uma defesa espetacular. No rebote, o defensor do Flamengo corta errado e a bola sobra para Dudu, que enche o pé e abre o placar. E aí o Palmeiras começou a utilizar muito essa arma que já vinha utilizando no primeiro tempo, que é o avanço dos laterais, principalmente com o Mike pela direita. O Mike estava tendo uma certa liberdade excelente ali, o setor do Flamengo não estava conseguindo acompanhar as ultrapassagens dele, e estava sempre saindo em boas situações para poder mandar a bola na área, assim como também pela esquerda, ainda que menos vezes, Piquerez estava tendo talvez tanta liberdade quanto para poder criar boas jogadas. O primeiro tempo continuou com o Palmeiras tendo uma pegada muito intensa, muito firme, e parecia que a mentalidade do time tinha mudado em relação às partidas anteriores. A partida contra o São Paulo, eu já comentei aqui no vídeo que tinha sido uma partida muito ruim, e parece que o Palmeiras tinha corrigido nesse primeiro tempo essa questão da falta de vontade, essa questão do medo de atacar. Ainda no final ali do primeiro tempo, o Flamengo tem até uma boa chance com o Everton Cebolinha, o qual ele recebe ali praticamente embaixo do gol, depois de um bate-rebate na área. O Gerson, se eu não me engano, desvia, a bola sobe ali, Cebolinha enche o pé e isola. Foi a única chance de real perigo que o Flamengo apresentou no primeiro tempo. De resto, não teve nenhuma outra boa chegada, não teve nenhuma outra chance criada. Aí o jogo paralisou, teve algumas pausas durante o primeiro tempo, inclusive, por conta de questões relativas a gás lacrimogêneo, algo desse sentido, que eu não vou entrar no mérito aqui no vídeo. Aí teve a pausa do intervalo e o meu medo era o Palmeiras voltar apático para o segundo tempo. Eu fiquei na expectativa do Palmeiras continuar na mesma pegada, continuar intenso, principalmente porque o Flamengo começou o jogo sem alguns dos seus principais nomes em campo. Everton Ribeiro estava no banco, Arrascaeta estava no banco. E era óbvio que o Flamengo botaria esses jogadores no segundo tempo. Então era muito importante que o Palmeiras continuasse com a mesma pegada. Infelizmente, o Palmeiras decaiu um pouco o ritmo na volta para o segundo tempo. O Flamengo voltou um pouco mais organizado, voltou tocando mais a bola, girando mais a bola, e o Palmeiras voltou com a premissa um pouco mais segura, vamos dizer assim. O Palmeiras tentou um pouco mais ali segurar o resultado, tentou marcar um pouco mais na linha baixa, tentou avançar menos a sua linha defensiva, e isso proporcionou ao Flamengo um certo conforto para começar a criar jogadas, para começar a incomodar um pouco mais o Palmeiras. Dito isso, o Flamengo teve diversas chances, inclusive no segundo tempo, onde não aproveitou, errou algumas coisas, assim como o Palmeiras também teve alguns excelentes contra-ataques e também errou. Então, o segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, o Flamengo começou melhor o segundo tempo, o Palmeiras também tentou equilibrar alguns momentos ali, mas o ponto-chave da mudança de mentalidade do Palmeiras é no momento em que Arthur se machuca. Mais ou menos na metade ali do segundo tempo, Arthur sente uma lesão e sai. O ideal, o que todo mundo pensou, foi que Abel fosse manter a mesma pegada e colocar Luiz Guilherme para continuar mantendo aquela velocidade pela ponta. Mas na verdade, infelizmente, ao meu ver, uma decisão equivocada de Abel, ele opta por botar Murilo e voltar com aquele esquema de 3 zagueiros que jogamos contra o Atlético, que jogamos contra o São Paulo. Um esquema que eu não gostei na partida contra o São Paulo,
Achei que faltou intensidade, faltou meio, e contra o Flamengo foi a mesma coisa. A partir da entrada de Murilo, o Palmeiras se acovardou mais uma vez. Mais uma vez, a postura do time, que parecia ter mudado no primeiro tempo, foi o diferencial. Foi ali o divisor de águas para o resultado da partida. O Palmeiras, mesmo com 3 zagueiros, deixou a Arrascaeta entrar livre na área, depois do cruzamento de Everton Ribeiro. E aí ele cabeceou, pegando o contrapé de Everton. Eu acho que era uma bola defensável, inclusive, mas não vou botar aqui na questão de ter sido falha de Everton ou não. E aí, o medo de tomar mais um gol se tornou real, principalmente depois que Gabriel Menino pegou uma bola, numa bola parada, uma cobrança de falta. Ele chutou em cima do marcador do Flamengo, e aí Everton Ribeiro saiu numa situação de contra-ataque, onde o Palmeiras tinha 2 jogadores, o Flamengo tinha 3, e aí por um erro de passe, Everton Ribeiro não deixou o Bruno Henrique na cara. Então, o resultado, que não foi o que a gente queria, poderia ter sido ainda muito pior. E ao final do jogo, já no finalzinho, o Palmeiras botou alguns garotos para tentar oxigenar, mas fica evidente de que o elenco do Palmeiras precisa de peças de reposição. O Flamengo saiu Luiz Araújo, saiu Pedro, entraram peças que podiam entregar tão quanto esses, ou mais do que esses que estavam em campo. Saiu Luiz Araújo, entrou Everton Ribeiro. Entrou o Bruno Henrique no decorrer da partida também, saiu Everton Cebolinha. Então, assim, tira nomes importantes, mas também repõe com nomes tão importantes quanto. O Palmeiras não tem peça de reposição necessária que dê o mesmo equilíbrio para o time, que dê a mesma dinâmica para o time quanto os titulares. Então, por exemplo, se Arthur sai, se Dudu sai, se Rony sai, o Palmeiras não tem peças de banco suficiente para poder repor na mesma qualidade técnica desses jogadores. Isso é uma coisa que tem que ser analisada pela diretoria. O elenco está curto, o time precisa de substituições à altura, principalmente porque são 3 competições importantes. O Brasileirão praticamente, com esse resultado, já foi. Agora há pouco vai acontecer o jogo entre Grêmio e Botafogo, e a depender desse resultado, o Botafogo pode abrir 12 pontos, aí fica muito, muito difícil chegar. 4 rodadas para poder tirar ponto é muito difícil. Então, assim, acredito que o primeiro tempo do Palmeiras foi excelente, foi o que o Palmeiras deve apresentar na quinta-feira se quiser passar do São Paulo. Mas o problema é a postura covarde, novamente, que o time adotou na segunda etapa. Uma postura que, mais uma vez, nos custou pontos, mais uma vez, nos afastou da disputa por um título importante na temporada. Agora é aguardar para ver o que vai acontecer no jogo de quinta-feira. O jogo contra o São Paulo é um jogo extremamente importante. A gente não pode ser eliminado da Copa do Brasil em hipótese alguma. No mais, vamos ver o que a diretoria vai adotar com relação a essa questão da necessidade de reforços. Precisa de um homem de meio, principalmente quando tem algum desfalque. O desfalque de Zé Rafael tem sido muito sentido pela equipe do Palmeiras, então precisa de um volante ali para poder fazer aquela função de Zé Rafael. Ontem, ainda no primeiro tempo, mesmo o Palmeiras jogando bem, deixou alguns espaços ali entre a zaga e o meio campo, onde eu vejo em Richard Rios uma dificuldade muito grande em fazer aquela cobertura, como eu já comentei na partida contra o São Paulo. Mas agora é aguardar o jogo de quinta-feira e após o jogo, vocês sabem, tem mais uma análise. No mais é isso, fiquem com Deus, tchau, tchau.